Graça e paz, igreja vencedora, igreja lavada, comprada, remida pelo poder precioso do sangue da nova e da eterna aliança. Queria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Deus tem algo para você nessa noite. Deus tem algo para mim nessa noite. Deus tem algo para cada um de nós nessa noite. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus quer falar com você através da palavra. Amém? Quantos querem ver aqui seus milagres desatados? Amém. Quantos querem ter as suas vidas financeiras desatadas? Amém. Totalmente desatadas. Amém. Quantos querem ter a sua vida, sua saúde física, emocional desatada? Amém. Quantos querem ter a sua vida sentimental desatada? Amém. Deus vai falar com você nessa noite. Eu vou tocar alguns pontos, não todos, mas alguns pontos nessa noite. Mas quero começar com esse texto da palavra de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ela fala assim, vamos ler juntos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Amém? Só os vencedores vão ler, ok? Vamos lá, só os vencedores. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Só aqueles que querem milagres desatados vão ler. Os que não querem não precisam ler. Vamos lá. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós podemos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Não importa qual seja a sua causa, não importa qual seja a sua situação, não importa qual seja a sua angústia, não importa qual seja a sua preocupação, se você perdeu o emprego, se você está vivendo um revés financeiro, se você teve um diagnóstico de uma enfermidade, ou se você está enfrentando lutas dentro da sua família, ouça o que eu vou dizer e glorifique a Deus se você crê. O Pai Celestial te ama com profundo afeto e Ele conhece todas as suas aflições, Ele conhece cada uma das nossas necessidades, e antes de sair qualquer palavra da nossa boca, Ele já conhece todas elas. Ele somente, olhe para mim, Ele somente está esperando. O que eu disse? Ele só está esperando você entregar nas mãos dele essa causa, para que ele pleiteie por ela, para que ele glorifique o nome de Jesus por ela, para que o nome dele seja glorificado por essa causa, porque ele é poderoso
para fazer infinitamente mais. Quantos estão aqui podem dizer amém? Amém. Aleluia. O problema, olha para mim agora, presta atenção, é que nós, eu disse o que agora? Olha para a pessoa que está ao seu lado. O problema é que eu e você. O problema é que nós resistimos em fazer isso porque pensamos que não ficar preocupado sobre certos assuntos e problemas é um tipo de irresponsabilidade. Eu tenho que me preocupar, isso é da natureza humana. Eu tenho que ficar ansioso, isso é da natureza humana. Afinal de contas, o meu tempo está passando, os meus anos estão passando, o meu tempo está se esvaindo. E assim, nos agarramos aos problemas e agonizamos com a ansiedade, porque pensamos que esta é a maneira adulta e responsável de lidar com as coisas. O Senhor diz que a ansiedade é completamente, ouça, inútil, porque ela não pode alterar em nada a sua, a minha e a nossa situação. Vamos ler Lucas capítulo 12, versículo 25. Lucas 12, 25. Vamos ler? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar mais um dia de vida à sua vida, à sua existência? Ele disse que ainda que por maior que ela seja, a ansiedade, ela não tem como acrescentar um dia sequer à nossa existência. Então eu quero dizer algo para você nessa noite, e quero que você saia daqui nessa decisão. Amém? Diga: eu sou fruto das minhas decisões. Diga: eu sou hoje o que eu decidi ontem, e eu serei amanhã o que eu decidi hoje. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: decida hoje. O que? Decida hoje lançar fora toda a preocupação e ansiedade, e decida hoje a desfrutar da paz que excede todo o nosso entendimento natural. Eu não estou dizendo que você deve parar de se preocupar para só então ser suprido e abençoado. Não estou dizendo isso. Isso não é verdade. Eu estou dizendo que o Senhor já supriu e já te abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Sua preocupação, sua ansiedade, suas angústias, olhe para mim, é que estão bloqueando o receber de todas as bênçãos que já são suas. Deus quer desatar a sua vida financeira, mas você precisa decidir
e lançar fora toda a ansiedade nessa área. Deus quer te abençoar sentimentalmente, mas você precisa lançar fora toda a preocupação e ansiedade e comece a desfrutar de uma paz. O Senhor já me abençoou, o Senhor já preparou todas as coisas. O Senhor quer te dar a cura que você precisa nessa área, mas para isso você precisa lançar fora toda a tua preocupação e ansiedade e comece a desfrutar da paz que diz: o nome dele é Jeová Rafá, ele é o Senhor que me cura. Olhe para mim, olhe para mim. O diabo sabe que a área em que você fica ansioso é justamente aquela em que a graça não pode fluir. Talvez você, debaixo da graça, debaixo do favor, filho abençoado, filho amado, não flui nessa área específica. Por quê? Porque andas ansioso. O texto diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Essa área está presa, talvez a área financeira, por causa da ansiedade. Essa área está presa, talvez a área sentimental, por causa da ansiedade. Essa área está presa, talvez a área de cura, por causa da ansiedade. O diabo sabe que a área em que você fica ansioso é justamente aquela em que a graça não poderá fluir em sua vida. Assim, se o inimigo conseguir manter você num lugar de angústia, de ansiedade, ele vai conseguir mantê-lo num lugar de derrota. Mas eu estou dizendo para você nessa noite que você é um vencedor, que você vai comer do melhor dessa terra, de uma forma abundante, que você vai se fartar, que você vai se alegrar, que você vai louvar o nome do Senhor, porque Ele já procedeu para a sua vida maravilhosamente. E como povo de Deus, filho amado, você jamais será envergonhado. Mas para isso, ouça, não andeis ansiosos. Receba essa palavra, porque ela vai mudar a sua vida nessa semana. O diabo quer mantê-lo num lugar de derrota, pela ansiedade, pela angústia, quer te manter agonizando, quando a palavra de Deus diz que Ele já te abençoou, Ele já te supriu. No lugar da vergonha, Ele já te deu a dupla honra. No lugar da humilhação, Ele já te deu a exaltação. No lugar da tristeza, Ele já te deu óleo de alegria, e a alegria dele é a tua força. Mas o diabo tenta te manter agonizando, e o Senhor muitas vezes não pode fazer nada, porque você está abraçado e agonizando com ansiedade. Sua vida financeira está presa por causa da tua ansiedade. Sua vida sentimental está presa por causa da tua ansiedade. Sua cura ainda está bloqueada por causa da tua ansiedade. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, diz a palavra. Vocês estão aqui? Amém. Quero dizer para você, saia hoje, decida hoje, saia hoje deste lugar de derrota, em nome de Jesus, e assuma o seu lugar de vitória. Saia hoje deste lugar de derrota,
o seu lugar de prosperidade. Saia hoje deste lugar de tristeza e assuma a tua alegria. Saia hoje deste lugar de enfermidade e assuma a sua cura. Creia. Ouça o que eu vou dizer. Em nome de Jesus. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: você precisa entender isso nessa noite. Às vezes a gente está num culto como esse, que tão acostumado ao ritual. O ritual qual é? Graça e paz, igreja vencedora, lavada, comprada pelo poder precioso do sangue de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo. Agora vamos orar. Vamos receber o pastor Nelson aqui para louvar o nome do Senhor. E agora o pastor Nelson vai pregar. E a gente fica nesse ritual. Mas você precisa entender isso em nome de Jesus, para que o teu cristianismo funcione. Então, entenda isso. Um crente, eu disse o quê? Então está falando de mim, diga assim, está falando de mim. Você é crente? É de você. Um crente estressado. Existe crente estressado? Muito? Um crente estressado. Você precisa entender isso. Um crente preocupado. Existe crentes preocupados? Muitos. Um crente estressado, um crente preocupado, um crente ansioso. Existe crentes ansiosos? Um crente estressado, preocupado e ansioso. Ouça o que eu vou dizer. Por favor, não reaja. Esse crente preocupado, ansioso, estressado é um crente derrotado. E existe crente derrotado? Sim ou não? Pela ansiedade, sim. Tem muito crente dentro da igreja, pela ansiedade, vivendo vida derrotada. Tem muito crente dentro da igreja pela preocupação, pela ansiedade, pelo estresse, derrotado. Quando a palavra de Deus, que nós lemos em 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O cuidado dele é para que você viva uma vida de vitória, porque pelo sangue do Cordeiro você tem vitória. Aleluia. Glória a Deus. Alguns princípios que podem nos ajudar a vencer a ansiedade. Jeová vai estar aqui. Ele deu o diagnóstico até agora, mas agora ele vai dar a receita para você vencer. Sair desse estresse, sair deste nível de ansiedade que está bloqueando a tua bênção, a tua cura, a tua prosperidade, a tua alegria, a tua vida sentimental. Primeiro, são princípios já ouvidos, mas eu vou falar novamente. Não dê lugar ao inimigo. Os homens aqui vão entender um pouquinho melhor a linguagem, mas as mulheres também. Numa luta de MMA ou uma luta livre, os lutadores podem chegar até quebrar membros um dos outros.
Mas uma coisa impressionante é como eles exploram algum ponto fraco no seu oponente. Se eles perceberem um pequeno corte no adversário, eles procuram bater naquele ponto até levar o seu oponente à derrota. O que tem a ver isso, pastor? Com a gente? Tem tudo a ver. Eu acredito que o diabo procura fazer a mesma coisa na sua vida. Sabe quando? Sabe quando ele nos vê sangrando? Quando você fica ansioso naquela área financeira, naquela área sentimental, naquela área de saúde. Quando você mostrou ansiedade, é como se você sangrasse, e aí ele vai partir com tudo naquela área específica. E aquela área fica bloqueada. Você está na igreja, dizima, oferta, primicia, confessa, verbaliza, e não acontece. Por quê? Porque na igreja é uma coisa, mas no dia a dia está vivendo a ansiedade, a preocupação, a angústia, está agonizando. Estão aqui? Eu acredito, queridos, que o diabo procura fazer isso conosco. E nós mostramos aí o nosso ponto fraco quando ficamos ansiosos a respeito de qualquer coisa. E pode ter certeza de que esse será o ponto em que ele vai nos atacar, vez após vez. E é por isso que uma pessoa que começa a ficar ansiosa a respeito de algo, vai ficar cada vez mais angustiada. E o inimigo batendo naquele ponto sensível em nossas vidas, nós precisamos, queridos, entregar ao Senhor toda a nossa ansiedade. Nós precisamos entregar ao Senhor nessa noite todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Vocês estão aqui? Estão entendendo? Isso pode levar algum tempo. Leve o nosso irmão João, por exemplo, para a academia aí, Kevin, ele vai se bater no começo. Não vai aguentar o ritmo. Vai abrir a boca e mostrar a língua. Vai pensar até em desistir. Mas a Edwin e o Giovanni animam ele. Não, amanhã vai ser melhor o treino. E o João volta. Mas no outro dia ainda ele sente, porque no dia anterior o corpo dele ficou moído, dolorido. Mas ele voltou. Treinou, o corpo dele sentiu ainda. Ele está pensando em quase desistir. Muitas dores. Não é assim quando começa? Mas a Kevin e o Giovanni animam ele para que ele volte na próxima sessão. E eles fazem mais, no próximo dia eles fazem mais uma hora de sessão de treinos e exercício. E já nesse terceiro, quarto, quinto dia, o João está criando como é que se chama? Condicionamento. Ele já não está mais sentindo muitas dificuldades no circuito dos exercícios. Ele já está fazendo as coisas com mais facilidade. Ouça, olha para mim. Isso pode levar algum tempo até nos condicionar
condicionamento também. É um treinamento para não sermos mais derrotados pelo inimigo. Quantos aqui não querem mais ser derrotados? Principalmente na área financeira. Então, feche a porta para o inimigo. Não dê mais lugar ao diabo para ele prevalecer nessas áreas de sua fragilidade, seja ela financeira, seja ela sentimental, seja ela física, seja ela emocional. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, e agora o versículo 8 também. Vamos ler. Vamos ler juntos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo anda procurando alguém para devorar. Diga isso. O diabo anda procurando alguém para devorar. O diabo anda procurando alguém para devorar, porque nem todos são devoráveis. Estou pregando bem hoje. Escrevi essa palavra hoje por ele. E quem é devorável? Quem são os devoráveis? Quem são os devoráveis? Olhe para mim. O ansioso é alguém devorável. O preocupado é alguém devorável. O angustiado é alguém devorável. O deprimido é alguém devorável. Mas, por isso que eu estou dizendo, decida hoje. Mas aquele que lança sobre o Senhor a sua ansiedade, a sua preocupação e entrega todas as suas causas para o Senhor, esse alguém que se torna não devorável. O que o texto diz? Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o teu opositor, vosso adversário, ele anda ao seu derredor, bramando como um leão, procurando alguém. Ele procura, nem todos são devoráveis. Então ele está procurando quem? O ansioso, o angustiado, o preocupado, o deprimido. Procurando alguém para devorar. Vocês estão aqui? Segundo, um dia foi tocado aqui isso.
Primeiro, não dê lugar ao inimigo, ao diabo. Segundo, quer sair da ansiedade? Não dê lugar ao diabo. Segundo, ore em língua. Lembra-se? Abra comigo a palavra de Deus em Isaías 28, versículo 11, versículo 12. Olha aqui o texto, vamos ler juntos. Vamos lá? Pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a este povo, ao qual ele diz: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e esse é o refrigério, mas não quiser me ouvir. Esse é um dos poucos versículos do Velho Testamento que se refere a orar em línguas estranhas. E a promessa do Senhor é que desfrutemos de descanso. Ou seja, quando nós desfrutamos de descanso, as coisas começam a desatar. Vida financeira começa a acontecer. Vida sentimental começa a acontecer. Saúde começa a acontecer. A cura começa a entrar. Amém, queridos? A paz começa a reinar. Quando nós oramos no Espírito. E o que é orar no Espírito? O que é orar no Espírito, irmãos? Vamos ficar em espírito de oração. O que é orar no Espírito, irmãos? Se vocês não falam é porque vocês ainda têm dúvidas. O que é orar no Espírito, irmãos? Orar em línguas estranhas. Isso resolve a ansiedade? Sabe por quê? Resolve? Porque muitas vezes nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda quando nós oramos em línguas e Ele ora de fato como convém. Nós temos uma arma poderosa que nós não usamos, que nós bloqueamos nas nossas vidas, porque ficamos pensando: será que é de Deus? É de Deus. Deus, o nosso Senhor, sempre tem algo superior para todos nós, seus filhos amados. É poderoso, não tem efeitos colaterais. Grávidas podem orar. E está disponível a qualquer momento o descanso e refrigério no Espírito. Mas, infelizmente, é muito pouco usado. Mas ele é um dos princípios que vai te tirar da ansiedade. Você está ouvindo aqui nessa noite. O primeiro é não dê lugar ao diabo. O segundo é ore em línguas.
Se você não ora em línguas, busque. Quando você estiver no meio de um problema, que estiver roubando a sua paz interior, e você não conseguir exprimir uma oração tão eficaz em palavras com entendimento, então comece a orar em línguas. O Espírito Santo vai te ajudar nessa hora a orar como convém para aquela situação específica. Ele não conhece todas as coisas? Ele não é Deus? Onisciente, onipresente, onipotente, sabedor de todas as suas coisas. Romanos 8:26. Deus está ministrando aqui nessa noite, irmãos. Romanos 8:26. E é Ele, não é eu. Romanos 8:26. Vamos ver? Também o Espírito, semelhante a Ele, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Palavras estranhas, línguas estranhas, algo inexprimível, mas que sai, porque no seu interior fluirão rios de águas vivas. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Esse texto se refere à oração no Espírito, porque no grego as palavras usadas para oração e súplica são as mesmas usadas lá em Efésios 6,18, quando diz orando no Espírito, onde fala que devemos orar em todo o tempo no Espírito. Efésios 6,18, nós vamos ler também esse texto, mas primeiro vamos ler Filipenses 4, 6 e 7. Olha só: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Vamos terminar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Esse texto se refere à oração no Espírito, porque a palavra grega usada para oração e súplica é a mesma palavra usada em Efésios 6,18. Vamos ver esse texto, onde fala que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito. Então, quando esse texto diz assim: não andeis ansiosos, antes façais conhecidas diante de Deus todas as vossas petições, com oração e súplica. Ou seja, ele está dizendo: ore com entendimento, mas também ore em línguas. Essa é a palavra no original, é a mesma palavra que está aqui, com toda a mesma, a tradução é a mesma também, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós vemos que enquanto você ora em línguas, a paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente. Essa é a paz que excede
todo o nosso entendimento. Estou terminando. A paz que o mundo dá procede de um ambiente exterior. Normalmente depende de uma música suave, perfumes e essências aromáticas no ambiente, uma massagem relaxante e um repouso e um resort nas montanhas. Obviamente, eu não tenho nada contra isso, mas se a nossa paz depende disso, ela não é duradoura, porque as circunstâncias mudam o tempo todo. A verdadeira paz, ela procede do interior do nosso coração. Somente Deus pode nos dar a paz verdadeira, que não pode ser afetada pelas circunstâncias ao nosso derredor. Atos, capítulo 12, versículo 1 a 11. Vamos ler? Pedro é um exemplo poderoso dessa verdade. Olha só. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Tiago morre. Herodes matou o Tiago. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. E a intenção era essa: apresentá-lo ao povo depois da Páscoa e matar Pedro. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante. Eu creio que oração com entendimento, eu creio que com oração em línguas. O Espírito Santo tinha visitado aquela igreja naqueles dias. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. E quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava debaixo de uma sentença de morte. Estava fazendo o que, irmão? Quem que dorme, diz, sabendo que vai morrer de frio? Pedro estava dormindo no meio de 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardada no cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou. Pedro dormia tão profundo que o anjo começou a dar uma chacoalhada no Pedro. Acorda, Pedro, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: ponha cá e segue-me. Então saiu e o seguia, não sabendo ainda que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia para Pedro ser um sonho, uma visão.
Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu. Eu gosto dessa expressão. Tantos anos atrás, e as portas se abriram automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Verso 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa que havia no povo judeu. Estão aqui, irmãos? Pedro é esse exemplo poderoso dessa verdade, de uma paz verdadeira, de uma paz interior que não pode ser afetada por circunstâncias ao nosso derredor. A palavra de Deus diz que ele estava para ser executado e ele dormiu. Como eu disse, você conseguiria dormir sabendo que no dia seguinte você seria executado? Alguns não conseguem dormir antes de uma prova de vestibular. Alguns não conseguem dormir antes de uma prova de um concurso, de uma seleção de candidatos, ou quando esperam pelo resultado de um exame. O sono de Pedro era tão profundo que o texto bíblico diz que o anjo do Senhor teve que despertá-lo. Tamanha era a paz que Pedro tinha. O Senhor Jesus, ele também dormiu no meio de uma dificuldade. Aos olhos dos discípulos apenas era uma dificuldade. Em Mateus 8:24 nós lemos que enquanto ele atravessava o mar da Galileia, houve uma grande tempestade. E os discípulos pensavam que estavam para morrer, mas o Senhor Jesus, diz o texto bíblico, dormia. Isso se chama descanso. O Senhor vai cuidar da tua causa amanhã. Hoje, a única coisa que você pode fazer é não dar lugar ao seu inimigo, orar em línguas e dormir. O Senhor vai enviar o seu anjo para agir nessa causa. Ele vai de encontro a essa situação. Ele vai abrir essa porta que precisa ser aberta automaticamente. O texto diz que Jesus dormia. Mas os discípulos estavam desesperados a gritar por ele. O Senhor então se levanta, Marcos 4, 38, 39, acalma a tempestade e traz uma grande bonança. O Senhor pode trazer em meio às circunstâncias externas, porque Ele já estava cheio de paz interior. E é isso que eu e você precisamos, queridos. Paz interior para essa situação financeira, paz interior para essa situação de enfermidade, paz interior para essa situação dentro da sua casa, sua família, paz interior para a sua vida sentimental. Da mesma maneira, antes que as circunstâncias mudem, você precisa experimentar a paz no coração. Essa paz que excede todo o nosso entendimento. E eu creio que aquilo que está dentro de você, mais cedo ou mais tarde, vai afetar o exterior ao seu redor. Se você precisa de um milagre,
você terá que permanecer em paz. Isso parece ser muito difícil, mas o Senhor nos diz que a nossa parte é guardar o nosso coração e não permitir que ele fique ansioso. Então ele fará o resto por nós. Colossenses 3,15 é o último texto que eu quero ler. Eu quero que você fique de pé. Quando a paz reina, eu disse o quê? Quando a paz reina, ela de fato decide as circunstâncias ao nosso redor. Vamos ler todos? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A paz é o árbitro, o juiz que decide todas as nossas demandas. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça.